Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Meus queridos, vamos, como eu estava dizendo aqui em off, né? Marquinhos, bem-vindo. Marquinhos, boa noite, bem-vindo. E bora lá que estamos já com o bonde em andamento. Como eu estava dizendo, a gente vai iniciar hoje, né, uma nova matéria, que é a história da igreja antiga e medieval, tá? Porque nós dividimos a história da igreja em dois períodos, né? Essa antiga e medieval que vai até o século XVI, e aí depois a gente vai falar o porquê. E do século XVI até hoje, a gente chama de história da igreja moderna e contemporânea, tá? Então são dois cortes que a gente faz históricos aí, para a gente falar sobre a história da igreja. E hoje nós vamos começar do início, né? Não poderia começar da moderna e contemporânea, senão talvez não faria muito sentido, porque a gente não saberia lá atrás, né? E é isso que a gente precisa saber, inclusive, a origem, amados. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitos evangélicos, muitas pessoas dentro de igrejas evangélicas, elas não sabem sequer, muitas vezes, a origem da denominação que ela participa. Não sabe a origem, fundador, a história, como surgiu. Quiçá, sabe a história da igreja, né? Essa igreja que nós chamamos de Igreja Universal, tá? Entenda universal não como uma denominação. Igreja Universal, porque a igreja em todo lugar é uma só. Né? É uma igreja, só existe uma igreja na ótica de Deus, tá? Então, na ótica de Deus, existe apenas uma igreja, né? Nós que criamos várias denominações. E aí a gente já vai fazer essa diferenciação. Igreja é uma coisa, instituição religiosa, que nós chamamos de igreja, é outra coisa, tá bom? Uma pode estar incluída na outra, mas nem sempre a outra está incluída na uma. Tá bom? Então vamos lá. Regiane, bem-vinda também, que eu te vi aqui chegando, viu? Fique à vontade, minha amada. Bora nós. Antes que eu inicie mesmo o conteúdo, compartilhe com vocês, como eu faço, né, em todo início de matéria, indico livros, tá? Literaturas selecionadas, direcionadas para a matéria que vocês vão estudar. Então eu selecionei apenas 3. Nesses livros que eu tenho aqui, vários livros que eu tenho, talvez o que eu mais tenho de livros é nessa temática de igreja. Então, onde eu pôr a mão aqui, talvez eu pegue um aqui, sem olhar muito, eu vou pegar aqui sobre igreja, né? Só que é sobre vários aspectos de igreja, né? Nem sempre sobre a história da igreja. Mas aí eu selecionei 3 que eu entendo que esses 3, eles vão ajudar bastante vocês, né, que se interessarem por adquirir um pouco mais de conhecimento além das aulas, tá? Então, além das aulas, né? E eu acho que todo aluno deveria, além das aulas, adquirir livros, né, e criando sua biblioteca ao longo do curso. Eu penso que tem 2 legados, amados, no nosso curso de teologia. 2 heranças que vocês podem ter. Adrianinha, bem-vinda. Chegou também na hora certa da introdução. Chegou na hora das recomendações. Tá bom? Então, assim, eu penso que 2 legados nós teremos no nosso curso. Primeiro é o próprio conhecimento que vamos adquirir ao longo do curso, né? E o segundo é essa biblioteca que a gente pode ir formando ao longo do período do curso que nós vamos estudar. Então façam isso, tá? Por isso que eu sempre estou preocupado em sugerir para vocês livros bons. Esse aqui, eu vou apagar aqui, deixa eu ver aqui para não dar o reflexo. Pronto. As Catacumbas de Roma, tá vendo? Tá nas 2 câmeras aqui. As Catacumbas de Roma. Esse livro, ele é excelente para quem quer saber a história da igreja. Deixa eu ver aqui que a Elane está vindo também. A história da igreja, principalmente no período dos 3 primeiros séculos. Esse livro aqui, As Catacumbas de Roma. Não é essa capa ela é antiga, deve ter 20 anos que eu tenho comprado esse livro aqui, esse exemplar, e a capa era essa. O título é o mesmo, depois eu fotografo lá
o mais atualizado, né, a capa atualizada, e posto lá para vocês no grupo, tá? As Catacumbas de Roma, esse livro aqui excelente para vocês. Esse aqui, ó, Panorama da História Cristã, os intervalos de Deus na história, tá vendo, ó? Um livro fininho, fininho, deve estar 100 páginas ou menos, mas excelente, é uma síntese, tá? Hernandes Dias Lopes, né, dispensa apresentação, principalmente para os capixabas, né, porque ele é daqui do Espírito Santo, embora rode todo o Brasil e o mundo, mas ó, o Panorama da História Cristã, tá? Esse livro é excelente também. E esse outro aqui, ó, embora tenha o mesmo título, mas é outro autor, né? Então, ó, tá vendo? O Panorama da História da Igreja. Esse aqui também, da edição Vida Nova, tá? Então, esse aqui eu recomendo também, vou fotografar os 3 e mando para vocês lá no grupo. Quem se interessar, faça pesquisa aí no Google, internet, tudo. E quem não achar, me fala que eu pego lá alguns links de alguns lugares que eu compro e mando para vocês aí, os que quiserem adquirir. São sugestões, não é obrigatório. Não vai valer nota e não vou fazer nenhum trabalho em cima desses livros, tá? Então fica mesmo a critério de cada um. Meus queridos, vamos lá iniciar propriamente agora o nosso conteúdo, o nosso estudo sobre a história da igreja antiga e medieval. Bom, eu quero começar aqui, fiz algumas anotações, julgando ser importante esses conteúdos, essas falas aqui que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, a primeira é a seguinte, calma aí que estou vendo que está dando uma interferência aqui. A iluminação, aqui é tudo ao vivo, né? Ao vivo é desse jeito. O pessoal da equipe técnica sempre falta. Eles sempre me deixam na mão e aí eu tenho que virar aqui. Pronto, haja luz e ouve luz. Fica, né, melhor qualidade. Então vamos lá, meus queridos. A história da igreja, preste atenção porque são algumas frases até provocativas. A história da igreja inclui a história do cristianismo. Mas a história do cristianismo é posterior ao início da história da igreja. Vocês compreenderam, amados, essa declaração? A história da igreja, ela inclui a história do cristianismo. Então eu estou considerando que a história da igreja teve um início em um dado momento da história, e a história do cristianismo, ela se destaca e ela é posterior à história da igreja. Porque quando eu falo história da igreja, eu estou falando história da igreja universal, tá? A igreja católica, não apostólica romana. Os termos universal e católico a gente precisa, no estudo, desvincular das denominações. Então existe a igreja católica apostólica romana como denominação. Existe a igreja universal como denominação. Os termos, eles são bíblicos, mas eles não remetem, não apontam para essas denominações, mesmo porque esses termos são bíblicos. Sendo bíblicos, são anteriores a essas denominações. Entenderam, amados? Então é por isso que eu faço já essa provocação e essa distinção. A história da igreja começa lá com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Nós vamos falar sobre isso. A história do cristianismo como movimento histórico religioso vai começar no 4º século. Nós vamos ver isso bem hoje aqui, no começo mesmo da nossa matéria aqui, tá? Então só para a gente distinguir uma coisa da outra. Na Bíblia, a igreja não é uma instituição, tá? Mas é um organismo vivo que pode ir se transformando em termos organizacionais, tá? A igreja é o povo de Deus em desenvolvimento. Vamos ler alguns textos bíblicos, amados? Vamos lá, Romanos capítulo 9, verso 25. Vamos pegar a nossa Bíblia, já para a gente estar recorrendo aí, né, aos textos, para a gente ter ideia de tudo isso aqui que a gente está falando, tá? Então, Romanos capítulo 9, versículo de número 25, né? Estou pegando esse texto aqui para falar o seguinte, que a igreja é o povo de Deus em desenvolvimento, tá bom? Então diz assim, ó, verso 25. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, a amada a quem não era amada. Então, desde lá do Antigo Testamento, no caso aqui, Paulo está citando o profeta Oséias, vai dizer que Deus chamaria o seu povo daquele que não era o seu povo. Ou seja, quem era o povo de Deus historicamente na época do Antigo Testamento? Os judeus, a nação, né, dos judeus. E Deus chamaria o seu povo que não era a nação dos judeus, que o Novo Testamento chama de gentios ou igreja. Então a gente vai ver que a igreja é o conjunto
é a união, ela abrange todos os povos, amados, em todos os tempos e em todos os lugares. Isso é igreja como configuração, tá certo? Vamos ler o texto de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso de número 10. Capítulo de número 2, de primeira carta de Pedro, verso 9 e verso 10. Estamos falando sobre a igreja na ótica bíblica. E aí a gente vai ter que desconstruir, talvez, na nossa cabeça, essa ideia de igreja como sendo uma denominação, um movimento, tá bom? Vamos lá. Então diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está falando a respeito dos gentios, amados, tá certo? Vocês não eram povo de Deus, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas hoje vocês se tornaram um povo de Deus. Vocês são a nação eleita. Então quem era a nação eleita no Antigo Testamento? Israel. Quem é a nação eleita no Novo Testamento? A igreja. E quem é a igreja? A gente vai ver depois em outros textos de Paulo também, lá em Corinto, que vai falar que os gentios e os judeus juntos se tornam a igreja de Deus, porque já não tem mais um povo específico. A igreja são todos aqueles, tá? Eu coloquei aqui, ó, todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Algumas palavras do idioma original, eles não foram traduzidos. Alguns deles não foram traduzidos. Eles foram apenas transliterados. O que é transliteração? A tradução é quando você pega a palavra no original, né, no caso do idioma grego, Novo Testamento, e você traduz para a língua, para o português no caso. O que significa essa palavra para essa aqui? Algumas palavras, elas não foram traduzidas, elas foram transliteradas. Então, quando você pega os caracteres lá do idioma grego, por exemplo, não é o nosso A, B, C, D, E, tá? São outras figuras, por assim dizer. A gente chama de caractere. São outras figuras. Então você faz a transliteração, ou seja, pega, vou dar um exemplo, o alfa, né? Você pega o alfa. E aí, qual que é, no português, assim, a letra, o caractere, que é semelhante, que equivale, por assim dizer? É o A. Então eu pego esse alfa, tá? Que ele parece um peixinho assim, desenhado, e eu translitero aquilo para o A. Sim, entenderam? Isso é transliteração. E aí você forma só, na pronúncia portuguesa, a palavra que na verdade não é de origem de língua portuguesa. E aí a gente pegou eclésia, né? Ou eclesia, a pronúncia mais correta seria eclesia, mas a portuguesana a gente fala eclésia. Então a gente pegou essa palavra eclésia, né? E colocou como igreja, porque de fato é igreja. Só que ela não foi traduzida, porque a tradução seria assembleia. Né? Aí vocês já estão associando uma denominação aí, tá vendo? Né? As denominações elas vão pegando essas informações e essas fontes aí, né? Só que essa assembleia é do quê? Porque havia muitas assembleias. O que é uma assembleia? A gente tem a assembleia legislativa em cada estado, por exemplo, né? Você tem as assembleias que são convocações para você tratar de algum assunto. Então as assembleias eram isso. As eclésias, as igrejas, isso eu estou falando desde dos gregos, tá? Gregos, romanos e tal. Então era um ajuntamento, pessoas que eram chamadas para tratar de um assunto. Então a palavra igreja não foi criada por Jesus ou pelos apóstolos e tal. Essa palavra já existia e se referia a um povo. E aí Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja. Então você tinha várias igrejas no sentido que tinham pessoas que se reuniam no coletivo para uma finalidade. Quando Jesus fala, eu estou edificando a minha igreja, ele quer dizer o meu povo, que é formado a partir do sacrifício na cruz do Calvário. Tá, amados? Só para a gente entender isso. Então, santos, eleitos, noiva ou povo de Deus, né? São esses os termos que a gente acha aí. E especialmente ao tratar no sentido universal. Vamos ler um texto lá de Hebreus, capítulo 12. A gente estava em Pedro, é só voltar um pouquinho, vocês estão em Hebreus, tá? Hebreus, capítulo 12, verso de número 23.
sempre que a Bíblia, na grande maioria que a Bíblia se refere, quando usa o termo igreja, a palavra igreja, vai falar, na grande maioria, tá? Algumas exceções falam de igreja local, mas na grande maioria fala da igreja universal, ou seja, todos os povos que constituem a igreja. Entendam, então, igreja como todos os povos, todas as nações que se reúnem em torno do sacrifício de Cristo, sendo assim a igreja de Deus, ou seja, o povo de Deus. Olha o que diz o Hebreus capítulo 12, verso de número 23. A universal assembleia. Tá vendo, amados? Só a Bíblia para unir a assembleia e a universal, lado a lado, né? A universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então olha o que o autor dos Hebreus vai falar, né? Então a igreja, a universal assembleia, que é a igreja de Deus, ela é constituída de todos aqueles que estão escritos no livro da vida, né, amados? Então, sendo assim, a igreja é tratada como todo aquele que foi resgatado pelo sangue de Cristo, portanto, é um agente do reino de Deus, tá? Pensando nisso aqui, ó, o bispo Robson Cavalcante, eu falei para vocês, quer ver? Deixa eu ver aqui se o fio não estica. Ai, calma aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, pronto. Tá aqui, amados, ó. Esse aqui, ó, Robson Cavalcante, tá vendo? Ele escreveu esse livro aqui, ó, A Igreja, o País e o Mundo. Desafios de uma Fé Engajada, tá vendo aqui, ó, Robson Cavalcante. Esse irmão aqui, esse líder da igreja, faleceu há uns 6, 7 anos, 8 anos talvez, não mais que isso. Foi assassinado, inclusive, lá na minha terra, Pernambuco. Era um dos grandes líderes da igreja no Brasil. Quando a gente ouve assim, bispo, na época, inclusive, não era tão comum, né? Hoje não, hoje muitas denominações usam esse termo, né? Bispo para se referir ao pastor, né? Mas é porque ele é da igreja anglicana. A igreja anglicana tem sua origem na Inglaterra, né? Então esse termo bispo é comum para eles e equivale ao pastor, tá? Então pastor Robson Cavalcante, ele até é uma pessoa, ele tem vídeos aí na internet, aí no YouTube, aos montes, procurem lá depois Robson Cavalcante, tá? Depois eu coloco lá que é Robinson Cavalcante, né? Mas depois vale muito a pena, assim, um professor universitário, escreveu vários livros, participou de um momento histórico da igreja no século passado, que foi em 1974, né? O Pacto de Lausanne na Suíça, enfim, uma pessoa assim, de uma envergadura absurda para a igreja protestante mundial, tá? Então, a gente está se referindo a essa pessoa aqui, não é uma pessoa comum assim não, uma pessoa que tem um conteúdo assim absurdo, excelente, teologicamente inigualável, né? Enfim, não vou rasgar elogios para ele aqui, mas eu poderia falar o que Deus usou esse homem é uma coisa assim única, tá? No nosso país e como eu disse no mundo. Mas enfim, então ele disse o seguinte, até perguntaram, ele é muito, né? Muito bem-humorado, né, amados? Então eu gosto muito dessas pessoas que elas são assim, pessoas sérias no evangelho, mas que expressam o seu bom humor, né? O caráter de Deus contém isso aí, humor, ironia e tal. Só ler a Bíblia, que a gente vai ver Deus aí com esses aspectos também. E aí perguntaram até para ele, bispo, né? Querendo assim meio que fazer uma chacota com ele, né? Você é bispo o quê? Tipo, bispo da Universal ou bispo da Igreja Católica? Né? Ele falou, não, eu sou casado e honesto. Mas enfim, vamos lá. Nenhum nem outro, né? Para quem entendeu, tudo bem. Para quem não entendeu, segue aqui a conversa. O Robson Cavalcante, ele escreveu o seguinte: a igreja, não é o reino de Deus, mas expressão, vanguarda, antecipação e sinal desse mesmo reino. Criada segundo o coração de Deus dentro da economia da salvação. Ela é formada de gente com suas personalidades, temperamentos e histórias de vida, situada no tempo e no espaço, na cultura e na conjuntura. Veja bem, isso aqui eu acho impressionante. Nem todos que nela, na igreja, visivelmente estão, de fato são igreja. Nem todos que são dela, visivelmente estão.
Vocês entenderam, amados, aqui o jogo de palavras? O que ele declara é o seguinte: nem todos aqueles que visivelmente participam de uma igreja local pertencem à Igreja Universal, ou seja, à Igreja de Cristo de fato. Pertencer a uma denominação, na ótica do Robson Cavalcante, não equivaleria a ser salvo e a participar do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é uma coisa, amados. As denominações são outra coisa. Por isso que eu falei. As denominações podem conter a Igreja de Cristo. Mas a Igreja de Cristo nem sempre está dentro de algumas denominações. E é só Deus que pode, lógico, fazer essa distinção, né? Nós não temos condição de fazer isso. A gente só não pode cair no engano, na soberba religiosa, né? Na armadilha, que igreja X, todo mundo lá é salvo. Igreja Y, todo mundo lá é perdido. Igreja X é a igreja de Deus. A igreja Y é a igreja, sei lá, dos desviados. É muito complicado nós fazermos, tá certo? Essas declarações, né? Então nela encontramos diversos níveis de maturidade, de dons e de vocações. Então olha a complexidade da igreja, mas, né? Tem tudo para dar errado, tudo. Só que como é a igreja de Cristo, ela vem avançando aí ao longo dos séculos e ninguém para a igreja, né? Nós, homens, tentamos destruir a igreja, líderes da igreja tentam destruir a igreja, teólogos tentam destruir a igreja, pastores tentam destruir a igreja de Cristo e mesmo assim ela avança. Né? Ela vai assim atravessando os séculos, os desafios, as perseguições, e a gente vai ver como que a igreja fez isso ao longo dessa história, né? Amados, eu estou sendo aqui bem enfático em algumas declarações e às vezes eu sei que choca, né? Fiquem à vontade, tá? Para fazer comentários, perguntas aqui, ó, enquanto eu estou falando, para que a gente de repente fique mais assim assertivo, né? Naquilo que a gente vai de repente propor como um diálogo. E eu queria muito ter um diálogo com vocês para saber até o que está na cabeça de vocês, o que passa na cabeça de vocês, como vocês enxergam todo esse contexto, se é que vocês fazem essa observação, fazem essa leitura. Amados, nós não podemos ser alienados a respeito daquilo que participamos. Tanto na questão local, quanto na questão mais nacional, por assim dizer. Não é? Nós não podemos ser alienados. Pessoas ingênuas. Claro que eu não quero que ninguém se torne murmurador, mas entre murmuração e ingenuidade existe o que faz o discernimento. Então eu gostaria muito que nós tivéssemos discernimento, né? Diga, Rodrigo, pode falar, amado. Em questão aí, pastor, da igreja, me veio aqui uma dúvida. Então, no caso, como saber qual é a igreja verdadeira? E outra coisa, que eu vejo muito, que está acontecendo muito, não sei no Brasil como é que está, mas aqui ultimamente, esse ano então, como não tem a base e chega pessoas assim, pastores, ou dizem que é pastora, porque também não, assim, ainda não fui buscar a fundo se realmente é o que diz ser, mas de abrir uma igreja, abre uma igreja aqui, porque Deus mandou, Deus falou comigo, Deus visitou. Eu sei que a soberania de Deus é indiscutível, mas assim, chegar e abrir, sendo que tem outras igrejas e tudo mais, essa coisa assim, então isso acaba gerando uma dúvida, uma questão assim, que fica meio equivocada. E uma confusão, né? E uma confusão. Uma confusão, porque abre aqui, tem outra ali, aí daqui a pouco tem um ninho, tá igual um vilarejo, não tem igreja, aí fica aquela confusão. Minha igreja é melhor, minha igreja só Deus fala, naquela igreja Deus não fala, essa confusão toda. Entendo, vamos lá. Sua pergunta ela não é assim, não tem uma resposta simples não, mas eu vou tentar ser bem objetivo em alguns pontos, né? Claro que a gente vai trabalhar e a gente vai construir ao longo dessas aulas, dessa matéria, talvez essa resposta, Rodrigo, tá? Mas assim, só para a gente ter um nortezinho aqui. Primeiro, a expressão para mim, elas devem ser corrigidas, né? Porque, por exemplo, abrir igreja. Eu não entendo que esse termo cabe em relação à igreja. Abrir, você abre um comércio, você abre um bar, uma lanchonete, uma fábrica, abre qualquer coisa.
A igreja, a gente está considerando que é um organismo vivo. Então a igreja deve nascer. A igreja é plantada. Esses são os termos usados pelos missiólogos, pelos plantadores de igreja, né? Pelos missionários. Então é plantar a igreja. Daqui já tem-se, né, uma ideia. Então é algo vivo, né? Plantado. Tem que ser cultivado, tem que dar fruto. E aí, assim, qual é o sentido de você estar em uma rua, tendo lá uma igreja, e você está plantando outra igreja ali, no mesmo local? É preciso, de repente, estar fazendo essa pergunta, né? Não que no mesmo bairro, por exemplo, você não deva ter 2 ou 3 ou 4 ou 5, depende muito. Talvez uma igreja apenas local, ela não comporte, ela não expresse, ela não consiga alcançar toda aquela localidade. Mas a ideia seria a seguinte: uma igreja, ela precisa ser plantada em um contexto, entendendo primeiro qual o seu propósito naquele contexto, e ela precisa fazer a leitura daquele contexto, tá? Eu vou pegar um texto de Paulo aos Romanos, deixa eu ver aqui se eu acho para a gente ler juntos. Só para a gente ver qual era a ótica de Paulo, né, a respeito disso. Romanos, deixa eu ver, acho que é capítulo 12, vamos aqui achar juntos, né, amados? Não é 12 não. Se eu não achar aqui, eu vou ter que puxar na memória e depois eu passo para vocês a referência certinha. Tenho certeza absoluta que é Romanos, capítulo 15, irmãos. Capítulo 15, verso de número 20. Romanos, capítulo 15, verso 20. Olha a ótica de Paulo. Aproveitando aqui o que o Rodrigo trouxe para a gente de reflexão, um dia um irmão, pastor, amigo meu, né? Ele falou assim: André, eu acho melhor em cada esquina uma igreja do que um bar. Eu falei, eu tenho minhas dúvidas. Eu falei, socialmente, talvez sim, né? Porque o bar vai gerar de repente lá, né, um grupo de pessoas que gera confusão, briga, aquela coisa toda, alimenta vício, enfim. Mas, teologicamente, eu não sei se essa declaração era tão sustentada assim, né? Prefiro uma igreja do que um bar. Não sei. Qual era a ótica de Paulo? Não era essa. Então, aparentemente, parece ser melhor, né? Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo, quer dizer, o maior plantador da igreja de toda a história, o que ele tem em mente. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo, ele tem a visão de plantação de igreja no aspecto missionário, amados. Tá? E como eu disse, os casos precisam ser analisados. De repente você tem num contexto, num local, num bairro, numa cidade, algumas igrejas locais, mas você faz uma análise e enxerga que ali tem uma lacuna. Porque assim, nenhuma igreja local, ela é capaz, ela tem condição de expressar tudo o que o evangelho é, mas não tem. Tanto é que nós vemos no Novo Testamento, sei lá, 20, não sei, talvez não chegue tanto, né? Porque assim, Paulo escreve 13 cartas, mas ele escreve 2 para a mesma igreja, como Tessalonicenses, por exemplo, né? Mas vamos colocar aqui em torno de 20. Se a gente pegar Atos e as cartas de Paulo, 20 igrejas locais. Cada uma delas tem características diferentes porque estão em contextos diferentes, culturais inclusive. Estão espalhados aí, né, praticamente no mundo todo, tá? Ou no mundo conhecido, né, na época. Então assim, você tem essa realidade. Igrejas locais, elas têm suas características diferentes uma da outra. Agora, não pode ser... O Rodrigo fez uma pergunta e eu estou querendo responder essa pergunta assim. Como a gente sabe se aquela igreja é de Deus? Como a gente sabe se ali é uma igreja séria e tal? Então, apesar dessas igrejas aqui, né, você pega as cartas de Paulo direcionadas às igrejas locais, em Filipos, em Tessalônica, em Colossos, na região da Galácia. Na região da Galácia eram 5 cidades. Né? Então, a Galácia não tinha uma igreja, não era a igreja aos Gálatas, não era a igreja da Galácia, era as igrejas da Galácia. É só ler o texto lá do verso 1 e capítulo 1 de Gálatas. Enfim, e aí você tem características diferentes, só que todas elas, por ser igreja de Cristo, elas precisam ter uma identidade idêntica. É até uma redundância, não sei. Uma identidade
que não pode fugir, independente do contexto. Mas na África, na China, no Polo Norte, na Argentina, onde for, independente das nuances, independente de características, por conta do povo que ali está, porque lembra que nós lemos? Ela é constituída de povo, de personalidade, de temperamento, no contexto, na conjuntura, né, no contexto histórico, dentro do tempo, do espaço. Então, a igreja ela vai ser diversificada. Ela não é uma na expressão, ela é uma na natureza. Né? Esse Robson Cavalcante também, esse livro aqui também, eu acabei sugerindo ele, indicando, ó, mas esse também vale muito a pena vocês comprarem, tá? Depois eu fotografo lá, que a luz está dando reflexo aqui. E ele vai falar, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Isso é a declaração, na verdade, do documento lá do IV século, que é o credo apostólico. Né? A gente vai chegar até lá. Como hoje é uma aula mais introdutória, né, e surgiu essa pergunta boa, eu estou aproveitando aqui jogando um monte de coisa. Mas se estiver gerando alguma confusão, ou coisa assim não tão clara, vocês me falam e eu, né, tento detalhar um pouco mais. Mas a questão é, então, assim, como conhecer? Primeiro, a igreja precisa pregar a Cristo, pregar Jesus, a pessoa de Jesus. Deve ser a pregação principal, contínua. Ela precisa dar valor como a Bíblia tem que ter o valor dentro da... Não pode ser uma igreja, sabe, que tenha como principal o louvor, a música, a estrutura, o serviço, que é hoje, amados, as igrejas modernas, contemporâneas. As igrejas chamadas de parede preta. E eu não tenho nada contra a cor da parede, não é a cor da parede, é porque os sociólogos pegaram essa característica para definir essas igrejas. Não estou dizendo que toda igreja de parede preta, né, tá tudo errado, não é isso. Mas é isso, é a característica que eu conheci como as igrejas de parede preta, a igreja de galpão. Tal. Também não tem nada a ver, se for um galpão, tá tudo errado, não é isso. Eu só estou dizendo que essas igrejas mais contemporâneas, algumas delas, não estou generalizando, elas têm perdido aquilo que é o principal de uma igreja cristã, ou seja, pregar a Cristo, girar em torno de Cristo, levar as pessoas a Cristo e a maturidade ao relacionamento com Cristo, onde não seja uma igreja de personagens, de estrelas, seja na música ou seja na palavra, como eu disse, né, na liderança e tal. Então, assim, a igreja cristã ela tem que ser cristocêntrica. A pregação bíblica, a exposição bíblica, a explicação bíblica, ela deve ser a tônica dessa igreja e não a música. Tá certo? Por aqui a gente já vai vendo, opa, tem alguma coisa saudável? Não tem nessa igreja por essas características. Eu estou dando algumas, tem outras várias. Então, assim, primeiro, é Cristo que deve ser anunciado, Cristo que deve ser destacado, né, pregado. O líder ele tem que estar, de fato, submisso à palavra de Deus, e essa igreja ela deve ser governada por mais de um líder, que a gente vai ver depois o governo da igreja. Nunca foi por um líder só, nunca. A igreja nunca, as igrejas aqui de Atos dos Apóstolos até as cartas de Paulo, ela nunca teve um único pastor. Era um colégio pastoral, amados. Tá certo? Então aqui a gente já vai percebendo, ó, tá mais próximo daquilo que a Bíblia propõe ou está se afastando do que a Bíblia propõe? E é mais um arranjo humano, né? Um projeto humano. Porque Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja. Quem quiser edificar dele, edifique. Então é possível que tenha um monte de igreja que não seja de Cristo. Jesus disse, eu estou edificando a minha. Cada um quiser edificar a sua, vai por conta. Vai por conta e risco, amados, né? Infelizmente, eu falo num tom assim irônico e um pouco de brincadeira, mas quando a gente pega os textos bíblicos, por exemplo, lá de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, se não me falha a memória, a igreja de Laodiceia, lá na cidade de Laodice, o texto diz o seguinte, que Jesus está batendo na porta dessa igreja, amados. Eis que estou à porta e bato. A gente usa esse texto para evangelizar, né? Quem não é crente, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta do seu coração, entrarei, serei com ele e ele comigo. Mas o texto está se referindo que Jesus está convidando aquela igreja a deixá-lo entrar. O que a gente supõe? Qual que é a lógica? Jesus está fora, ué, meu Deus do céu. Né? Então, tem até uma ilustração, um dia que eu vi, que é assim, na verdade... deram esse versículo para um rapaz pintar, fazer um quadro. Aí ele fez uma porta e Jesus batendo na porta. Coisa mais óbvia, né? Deram o versículo lá e ele pintou isso. Uma porta e Jesus batendo na porta.
E aí um menininho com o pai dele olhando assim, falou, papai, o pintor esqueceu de colocar a maçaneta, né? A porta estava sem maçaneta, sem fechadura, sem nada, só a madeira. Aí o pai disse, não, meu filho, é porque essa porta aí é a porta do coração, né? Tem que ser aberto por dentro. E aí o menino não se contenta, né, com a resposta, sempre. Aí disse, papai, mas por que Jesus está batendo e eles não abrem? Aí o pai olhou assim e falou, sei lá, será que eles estão lá tipo no cômodo, lá no fundo, e não estão escutando Jesus batendo? Ah, papai, acho que não, eles devem estar ocupados com algumas coisas e Jesus está batendo e eles não estão ouvindo. Então nessa ilustração nos faz pensar, amados. Talvez quantas das nossas denominações Jesus está fora, batendo, e a gente está tão ocupado com as nossas coisas, com o nosso projeto de igreja, com as nossas ocupações, com os nossos programas, que nem Jesus é celebrado e nem está lá dentro. Perguntaram para o Russell Shedd, um dos grandes homens de Deus que passaram pela história da igreja nesse país e também uma pessoa assim de referência mundial, né, mas dedicou 50 anos para mais como missionário aqui no Brasil. Perguntaram para ele assim, Pastor Shedd, é possível encontrar Jesus nessas igrejas de hoje, essas igrejas neopentecostais, coisa do tipo? E a resposta dele foi a seguinte, meu filho, pode até encontrar, mas para achar Jesus vai ter que tirar muito entulho, viu? Tem que assim procurar com muito empenho para achar Jesus naquele contexto. Então só para a gente entender, amados, que a história da igreja teve um início e nós vamos ver esse início, como foi, para a gente ter a referência e um parâmetro, né? Eu quero ler para vocês aqui. E a gente vai respondendo depois, eu volto, tá, Rodrigo? Talvez eu fiz aqui uma volta, talvez respondi só uma coisa, mas faltou tantas outras, mas eu pretendo, ao longo dessa matéria, responder essa pergunta sua aí, tá bom? Então, vai refazendo ela novamente em outras ocasiões, tá? Deixa eu dar continuidade aqui, ó, só para entender a complexidade da igreja, tá? E aí vamos para o início da igreja, né? Na história. Quando se deu o início da igreja na história? Em Atos capítulo 2, tá? Então, o início da igreja na história se deu em Atos capítulo 2. Porém, os salvos do Antigo Testamento constituem a igreja também, né? Então, historicamente, a igreja se dá lá nas páginas de Atos capítulo 2, onde a descida do Espírito Santo vem sobre aquele grupo de irmãos, quase 120 ali, que o texto vai dizer, estavam reunidos no cenáculo. Olha como a igreja historicamente nasce, ou ela é fundada historicamente. Um grupo de 120 pessoas, ou quase 120 pessoas, dentro de uma casa. O cenáculo não é um templo. A palavra cenáculo não se refere a um templo, a uma estrutura, é uma casa. É um cômodo que cabe 100 pessoas. É por isso que é cenáculo. Lembra quando Jesus foi celebrar a ceia e ele disse lá para dois lá dos seus discípulos, se não me falha a memória, ó, entra na cidade, segue um rapaz aí com um cântaro na cabeça, ele vai entrar numa casa, quando ele entrar numa casa, vai ter lá um cenáculo mobiliado e diz assim, ó, o mestre diz para preparar aí para a ceia. Então, cenáculo, né, é um cômodo grande da casa que cabe 100 pessoas. É por isso que o negócio estava lotadinho, tinha 119. Então, estava, né, um pouco mais ali. Mas, enfim, Hebreus capítulo 12, verso 23, nós lemos o 25 de Hebreus. Vamos para o 23 para a gente entender aqui. Essas referências eu estou pegando para me referir ao que eu falei. Os salvos do Antigo Testamento, eles constituem a igreja, tá? André, mas calma aí, se ela nasce em Atos capítulo 2, esse povo séculos para trás pertence à igreja? Claro, no entendimento que a igreja ela é constituída de todos os salvos de todos os tempos e em todos os lugares. É por isso que é universal. Em todos os lugares, a igreja ela é uma só, tá? Em todos os tempos, em qualquer era que um salvo falece, ele pertence à igreja de Cristo, mesmo antes dela na história. Ô, amados, vocês sabiam? Eu acho que sabiam, né? Eu acho que sabem, aliás, porque eu já falei isso um bocado de vezes aqui, ou ouviram antes de mim. Mas assim, o sacrifício de Cristo, historicamente, ele se deu há 2000 anos atrás.
Mas no coração da Trindade, na ótica da Trindade, na realidade da Trindade, isso aconteceu antes da fundação do mundo. Vocês não leram já isso em Pedro, capítulo 1, por exemplo, verso 23? O sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro, foi oferecido antes da fundação do mundo. Então, assim, não precisou Jesus vir 2000 anos antes para a igreja ser reconhecida. A igreja sempre foi igreja porque todos aqueles que morriam confessando Cristo, que viria, o Messias prometido, a partir do anúncio do Evangelho. Vocês sabem quando que pela primeira vez foi anunciado o Evangelho, amados? É uma pergunta que eu fiz agora, hein? Não vale nota, mas se quiser responder. Alguém se arrisca? Pela primeira vez onde o Evangelho foi pronunciado, a gente chama isso na teologia de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Foi anunciado lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Primeira vez que as boas novas de salvação ela é pronunciada em Gênesis 3 e 15, pela boca do próprio Deus, que disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O que é o Evangelho? É o anúncio do Salvador, amados. Então a gente precisa ter isso em mente. Evangelho é o anúncio do Salvador, né, da salvação. Então, pela primeira vez em Gênesis 3 e 15. Então, quem foi crendo nessa promessa, mesmo sem ter visto o Cristo, né, sem ter participado ali da vida de Cristo no Novo Testamento, mesmo sem ter ouvido Cristo pessoalmente, eles foram morrendo crendo nisso, que Jesus viria para salvá-los. Olha quando a gente vê, deixa eu ver se eu vou achar aqui, porque esses textos estão me vindo na mente e eu não tinha notado, né? Mas é Jó, deixa eu ver se eu vou achar, né? Jó, ele vai ter uma frase bem interessante. Eu acho que é 13 e 15, né, de Jó. Não é esse não. Mas esse aqui também eu acho um texto interessante para a gente ler no que eu estou falando aqui. Mas eu quero ainda outro de Jó. Deixa eu ver se eu vou achando aqui na memória, tá? Mas o Jó 13, 15 diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então, quem que Jó esperava? Quem era a esperança de Jó? Ele vai dizer, será que é 25? Deixa eu ver. Alguém lembra daquele texto de Jó, que diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra? Ainda em minha carne verei a Deus? Quem lembra desse versículo aí? Mas vocês já ouviram, né? Que Jó tem esse texto aí, né? Então tá ótimo, então tá tranquilo. É que eu sempre gosto de dar a referência, né? Pensei que alguém aqui estava falando, né? É o tempo ali que só tem 15 minutos. Mas enfim, depois me cobrem, tá? Porque aí eu pego lá a referência e coloco para vocês. Mas o texto é esse, pelo menos é quase todo ele esse, né? Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Ainda, né, na minha carne eu verei. Então olha que coisa interessante. Quem era o Redentor que Jó esperava? E a gente está falando de um homem que está lá atrás na história humana, né? O Jó, fala André, mas Jó está no meio da Bíblia, do lado de Salmos. Não, mas Jó, ele vive na mesma época que Abraão. Abraão está lá no capítulo 12 de Gênesis, né? Então ele é contemporâneo, ele é um dos primeiros lá, a gente chama dos patriarcas, né? Então desde lá de trás, desde Jó até antes dele, mas só para exemplificar aqui, já tinha essa esperança, já tinha essa clareza que viria um Redentor, que viria um Salvador, que viria o chamado Messias, ungido de Deus, para salvar a nação. E aí em Hebreus, capítulo de número 11, olha que coisa interessante. Capítulo de número 11, só para a gente entender como que as pessoas pertencem à Igreja de Cristo. Como que elas são introduzidas na Igreja de Cristo. Elas são introduzidas pelo sacrifício de Cristo. Mas a pergunta é, bom, se no Antigo Testamento o sacrifício de Cristo ainda não tinha sido executado, então como que essas pessoas elas eram salvas? As pessoas sempre foram salvas pelos mesmos critérios, amados. Quais eram os critérios? A graça de Deus por meio da fé e o sangue de Cristo comprando, sendo moeda de compra, de resgate. André, mas se Cristo não tinha morrido? Era por meio da fé que eles criam que Jesus viria morrer para salvá-los, né? E sempre foi a graça de Deus que salvou os homens, nunca foi a era da lei, né? A era da lei e a era da graça. Amados,
A graça de Deus, ela sempre atuou na vida do ser humano e na história humana. Nunca foi por outra forma que os homens foram salvos ou resgatados. Sempre foi a graça de Deus atuando em todo momento, em todo tempo, na vida de todo mundo. Agora, essa graça, ela é escancarada, ela é explícita, ela se torna nua, ela se torna um espetáculo na morte de Cristo na cruz. Né? Agora que o Hebreus diz, capítulo 13, capítulo 11, verso de número 13 de Hebreus, falando sobre os heróis da fé, hein, do Antigo Testamento. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha só, essa promessa, eles não receberam. Eles não conheceram Jesus pessoalmente, como Jó, por exemplo, né? Não, então, assim, eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então percebam como esses antigos, os santos, os homens e as mulheres de Deus, o povo de Deus, a igreja de Cristo, antes dele historicamente vir, eles eram salvos? Eles morreram na fé, crendo que Cristo viria, amados. Né? Da mesma forma. Então, a igreja de Cristo, os salvos são constituídos dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tanto é que em Apocalipse aparece uma representação, né, do povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento representado pelas 12 tribos e os 12 apóstolos, que são os 24 anciãos, rendendo suas coroas diante do Cordeiro que está no trono. Né? Então, Apocalipse, a gente estudou escatologia, né? A matéria passada, só para relembrar alguma coisa. Então, Hebreus 12, 23, eu li, nem li, né? Eu só falei, li? Não, mas vocês lembram se eu li? 12, 23, vamos lá, 23, não, li com vocês, não foi? Leu. Li, que ótimo. Então, eu só vou passar as referências, eu não vou ler para ganhar tempo, tá? Porque eu queria aqui falar ainda outras coisas. Mas, para essa referência, ou seja, o início da igreja na história se deu em Atos capítulo 2, porém, os salvos do Antigo Testamento também constituem ela. Então, Hebreus 12, 23. Efésios capítulo 3, verso 1 a 11. Esse texto seria muito bom que vocês lessem. Tarefa de casa, tá? Sou doido para passar uma tarefa de casa. Então, leia depois que acabar a aula ou em outro momento, mas antes que a próxima aula venha. Efésios 3, verso 1 a 11. Romanos capítulo 1, verso 7. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, voltando para Efésios. Efésios capítulo 1, verso 1. E Judas, tem o livro de Judas, hein? Quem nunca leu está em pecado e se reconcilia agora e lê Judas lá. Judas, verso 1, capítulo 1, verso 1. É capítulo único, né? Verso 1 de Judas, pronto. E se for o capítulo 2, não existe, é o capítulo único. 25 versículos, leia o primeiro versículo, é a referência aqui. Tudo bem, amados? Posso seguir? A igreja, nos 3 primeiros séculos, a igreja se reunia e era organizada de uma forma muito simples. Eram em casas e tinham uma liderança por meio de presbíteros ou pastores. São 4 termos que a Bíblia usa para líderes da igreja. Presbíteros ou presbítero, bispo, pastor e ancião. São 4 termos, 3 origens diferentes, tá? Então, presbítero, origem grega, o idioma grego, a palavra, o termo, né? Ancião e pastor de origem hebraica e bispo de origem o latim. Eram as 3 línguas vigentes na época do Novo Testamento. Então, assim, são 4 termos para uma mesma função, que é o líder, tá? Então, eram esses irmãos, né, os presbíteros, eles lideravam, então, aí essas comunidades pequenas em diversas casas. Eram irmãos mais maduros, amados. Essa era a conotação. Quem era o presbítero? Quem era o pastor? Quem era o bispo? É um irmão mais maduro. Nem sempre a maturidade é ligada à faixa etária. Nem sempre era o cara velho. Tá certo? Vocês lembram de Paulo falando lá para o Timóteo, o pastor Timóteo? Senhor, ninguém despreze a tua mocidade, antes de ser exemplo no trato, na palavra, no espírito, na fé, na pureza e tal, e tal, e tal. Porque ele era jovem, mas ele era o presbítero. Só que o termo presbítero quer dizer ancião, velho. Só que não se refere apenas à condição cronológica da pessoa, existencial da pessoa no sentido de idade, e sim da maturidade. Então, por exemplo, as jovens, é raro isso, mas são maduros. Há pastores com seus 25 anos de idade aí e são maduros.
né? A maturidade era um pouco relativa. Nem sempre. Um dia eu falei, não, mas os cabelos brancos são experiência, maturidade. Eu falei, às vezes é só a melanina mesmo que tá ruim. Né? É a melanina que tá ruim. Eu, por exemplo, com 20 e poucos anos já tinha cabelo branco. Meu pai, com 25 anos, o cabelo dele era igual de Jesus, assim, ó, branquinho como a neve. Então, nem sempre uma coisa está ligada à outra. A gente tem algumas frases, né, amado? E, enfim. Então, a gente precisa entender isso, tá? Essa simplicidade. Agora, olha que coisa interessante. Vamos ler Filipenses capítulo 1, verso 1, só para entender essa governança ou liderança da igreja, né, nesse primeiro século, essa simplicidade que existia. Então, em casas, um grupo de pessoas lá, geralmente bem reduzidas em relação ao que a gente tem hoje. Hoje a gente tem igreja de 2.000, 3.000 membros. Né? Eu já frequentei igrejas de quase 3.000 membros. Coisa assim, parece, né, uma multidão. Não tem como, amados. Perde o propósito principal da igreja, que é relação e convivência. Não tem como. Né? Mas enfim, eu falei sobre Filipenses, né? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Disso aqui que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Filipenses, se eu achar Filipenses, será que minha Bíblia tem Filipenses? Tem. Ainda bem que tem. Olha o que diz o texto. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Percebam que está no plural, né? Ou estão no plural. Bispos e diáconos. Então, quem era que eram os líderes da igreja em Filipos? Os bispos e os diáconos, né? Pastores e diáconos. Então, essas duas figuras é que lideravam a igreja nos 3 primeiros séculos. Por que eu estou falando 3 primeiros séculos? Porque daqui a pouco a gente vai ver no 4º século o que aconteceu. Daqui a pouco não, acho que agora, né? Porque talvez eu não consiga dar essa informação, mas para não ficar coisas picotadas. Até o ano 312, e aí esse livro que eu sugeri para vocês aqui, As Catacumbas de Roma, vai trazer algumas informações boas para vocês. Até o ano 312, a igreja de Cristo espalhada em vários lugares, em várias casas, elas também se davam, a igreja existia, porque até então elas eram muito, os cristãos, eles eram perseguidos com força da lei, amados. Então assim, matava-se cristão amparado pelo Estado, quando não o próprio Estado matava. Então assim, nos 3 primeiros séculos, 300 anos da história do início da igreja, os cristãos eram mortos apenas por falar Cristo é o meu Senhor e não é César. Só por isso. Porque César, na época, o imperador mundial, ele era tido, né? E ele queria muito que as pessoas o reconhecessem como Senhor. O Senhor César, o Quírios, né? César Quírios. Quírios é o Senhor. E as pessoas falavam para os cristãos assim, quem é teu Senhor? Eles diziam, Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor. César não é o teu Senhor? Não. Então você vai ser morto. Acabou, mas era isso. Para não negar o nome de Cristo, os crentes eram mortos assim, mais aos milhares. Tá? Depois que vocês lerem esses livros aqui que eu sugeri para vocês, vocês vão ver relatos assim, coisa impressionante, que não dá para eu detalhar, né? Porque é muita coisa. A gente está falando de séculos de história, eu não vou em 6, 7 aulas trazer aí, né? Não tem impossível, né? Mas leiam esses livros, se vocês quiserem mais, eu sugiro mais uma dúzia de livros para vocês, para esse tema aqui. Mas enfim, então eles eram mortos aos montes. Aí eles começaram a viver em cavernas, em florestas, as igrejas, né? Já não tinha mais essa publicidade, já não era um negócio tão tranquilo, né? Então eles eram marginais, viviam à margem mesmo da sociedade. E em catacumbas, essas catacumbas existem até hoje em Roma, tá? Hoje, lógico, é turístico, né? Mas essas catacumbas eram galerias subterrâneas que de fato eram catacumbas, pessoas eram enterradas lá e tal. Só que a igreja, parte da igreja, começaram a se reunir nesses espaços, porque eram refúgios, né? Até hoje, amados. Olha só como a gente muitas vezes não se dá conta que esse período da história da igreja ainda se repete e ainda é realidade hoje. Hoje, amados. Ou seja, irmãos hoje continuam sendo mortos, continuam sendo presos, continuam sendo martirizados, né? A palavra aqui está me fugindo. Continuam sendo torturados.
Hoje, eu estou falando hoje, agora, estou aqui com vocês e tem irmãos agora sendo torturados, sendo presos e mortos pelo fato de falarem que Jesus é o seu Senhor. Países islâmicos, Coreia do Norte, em alguns lugares da China, em tantos outros lugares também, né, principalmente o Oriente Médio ali, ainda nossos irmãos continuam nessa mesma configuração desses 300 primeiros anos. É que aqui no Brasil, em outros países assim, parece que está tudo, né? O mundo todo é assim, não é, mas isso que aconteceu com os nossos irmãos lá no começo, e nós estamos aqui inclusive por causa deles, que suportaram a perseguição, que literalmente renunciaram sua própria vida para que o evangelho pudesse ser pregado, continuado. Quantas centenas de cristãos foram colocados nas ruas de Roma à noite para iluminar como tocha humana, mano. Faltou cruz, madeira, melhor dizendo. Faltou madeira no Império Romano para crucificar. Eles começaram então a fazer isso, tochas humanas e ia matando, colocava lá como espetáculo, né? Aqui vocês não sei se viram, mas aqui ó, tem um Coliseu, né? Que é o Anfiteatro Flaviano, e que existe até hoje lá em Roma, mas naquele tempo era um teatro mesmo. Então, qual era o espetáculo deles? Era colocar os cristãos lá para ser devorado como leões, como os leões e alguns outros animais. Crianças, mulheres, jovens, velhos, era espetáculo. Então, nossos irmãos, 300 anos, eles viveram sendo perseguidos e mortos, né? E então tinha essa configuração, muito simples. E aí o que acontece? Ano 312. No ano 312 para 313, o imperador Constantino teve uma sacada, um político, nato, político. Os cristãos, apesar de tanta perseguição, morte e tudo mais, os cristãos cresciam assim igual, né? Não tinha quem impedisse a salvação. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus